que é o drone. Sabemos exercícios na Europa, DHL, levando pacotes aí em drone, fazendo testes. Primeiro, eu gostaria de perguntar como está isso no Brasil, como está essa legislação, o que você acha, para onde isso vai, considerando, por exemplo, a última milha no Brasil? Beleza. Bom, pessoal, tudo bem? Obrigado, René, pela oportunidade de comentar um pouquinho sobre os robôs que voam, né? Eu vou falar direto de um projeto muito interessante, que é onde o drone está entrando muito nessa questão do last mile. Não sei se todo mundo já foi para Ilhabela aqui, mas agora todas as entregas são feitas por drone do continente até a ilha. Então, são mais de 42 voos por dia e todas as entregas de Mercado Livre, coisas que teoricamente levariam muito tempo para atravessar, para chegar até o outro lado. Porém, a gente ainda tem uma questão muito difícil no Brasil, que é a questão da regulamentação, para isso se tornar escalável para um ambiente urbano que a gente está aqui, né? Então, o que a gente mais quer ver é que no futuro a gente sai aqui na Marginal e você vê vários drones levando coisas, porém isso ainda tem um período muito grande de maturidade até 2030. Então, de 2023 até 2025 estão sendo testados tudo num ambiente controlado, junto ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo e à ANAC. Mas já é uma realidade no Brasil, o que é difícil. A gente sabe que empreender aqui não é fácil, ainda mais quando você tem uma questão regulatória onde você vai colocar uma aeronave não tripulada junto com as aeronaves tripuladas. Então, a questão de segurança do espaço aéreo, eles não levam isso como brincadeira, por isso que leva um tempo até a gente começar a ver isso efetivo. Esse tipo de drone que você utiliza hoje, por exemplo, já vimos muitas coisas em filmes, principalmente as forças aéreas mundiais aí, já utilizam isso de uma forma muito escalável, né? Para eles, claro. Mas nossos drones, qual é o alcance de ida e volta? Como que funciona isso? Hoje os drones têm um alcance de até 100 quilômetros. 100? Isso. Porém, a regra do Brasil você tem que ter a linha divisada com o equipamento. E esses dois projetos que eu comentei, eles são projetos que eles foram solicitados autorizações especiais para a ANAC. Entendi. Então, foi feito aí, levou de 3 a 4 anos. E por isso que ele só tem num determinado ponto. Porque se o drone cair, ele cai na água. Então, tudo isso também é levado em consideração. Entendi, fantástico. Agora, só para complementar o que disse o Antônio, como funciona a questão do teu trabalho, efetivamente? Entendo que talvez é para a segurança, imagino, certamente, dentro da Rumo. Como funciona isso? Você monitora toda a ferrovia, trechos mais delicados da ferrovia em função da baixa velocidade em algum perímetro urbano, por exemplo? Me conta mais um pouco disso para nossos amigos aqui presentes, por favor. Show. Você me corrige se eu estiver errado, tá? Mas o trem parado, no caso da Rumo, é prejuízo direto. Então, o trabalho que o drone faz na malha ferroviária é garantir, em pontos de muito difícil acesso que a gente tem, né, na geografia de toda a malha, garantir que esse trem saia e que ele continue passando, rodando, e caso a gente tenha algum problema, que a gente consiga antecipar isso o mais rápido possível. Então, eu estou no céu, estou enxergando tudo de muito longe, não estou expondo, né, o profissional do vigilante ao risco, o que no passado era muito complicado, porque a pessoa dava a sua vida, né, ali na hora, para proteger a carga, para proteger tudo, e tiveram muitos episódios já dessas pessoas terem mais complicações. Então, o drone trouxe não só essa parte de o alcance maior da imagem, você conseguir enxergar muito mais longe, acessar lugares que realmente é difícil chegar a pessoas ou a viatura, e com toda essa parte conectada e integrada, né, com internet. Então, as imagens que estão dos drones também são transmitidas em tempo real para a central de monitoramento da Rumo, para essa tomada de decisão ser sempre mais rápida e o trem não parar. Então, eu imagino um dado importante que, evidentemente, nós temos uma massa de carga em tonelagem absurda, porém, você funciona como um batedor na frente,
Está tudo limpo, continua. Olha, tem que parar o trem porque vou demorar, sei lá, 500 metros, 1 quilômetro para parar um trem com milhões de toneladas, né? Está correto pelo raciocínio? Sim. Fantástico. Olha, queria mudar um pouquinho o gancho, já volto com vocês. Meu querido, obrigado por ter vindo. Queria falar contigo sobre a cabotagem. Sou muito curioso. Fala um pouco para nós, que está tudo integrado com você, a ferrovia, eu sei que chega a você, você depende dela fortemente, não sei qual porcentagem, gostaria que nos contasse hoje, né? Como está a BR do Mar? Sabemos que ela já está aí desde 2022, no entanto, como isso evoluiu? Quais são as facilidades que a BR do Mar trouxe para nós, né? Em termos de produtividade, de facilidades, principalmente burocráticas, nesse meio, né? E não quero me adiantar, não quero colocar mais aí, já tem suficiente para você dar uma introduzida no que é a cabotagem, né, para o Brasil, que evidentemente, conhecemos o rodoviário, o ferroviário, o mais comum para nós, mas o porto já é uma certa incógnita, porque está no porto e é restrito e não temos tanto conhecimento assim. Bom dia a todos, bom dia, agradeço ao René pelo convite, cumprimentar os colegas aqui. Falar sobre a cabotagem na matriz. A cabotagem hoje ela representa um pouco mais de 10%, né? É muito pouco com relação à matriz de transporte. E quando a gente fala de transporte de container especificamente, ela é 1%. E, então, é bem relevante nesse ecossistema todo logístico de transporte. A BR do Mar, ela visou justamente impulsionar e fomentar esse 1%, que é do container, o transporte, né, os navios de transporte via containers, porque o granel, o líquido, né, é o maior percentual. Então, a BR do Mar, né, é um nome bem interessante, porque justamente ele contempla o mar, que não tem que ter investimento. E o Brasil é um país de uma supercosta, aí, mais de 8 mil quilômetros, e então aproveitar essa costa com a transporte de cabotagem, que para quem não tem conhecimento, que significa quando você transporta entre dois portos brasileiros, é a cabotagem, é o transporte doméstico, somente empresas que têm como se fala, que são as empresas brasileiras de navegação que podem realizar, é uma regulamentação específica. Então, o marco da cabotagem, que foi em 2022 sancionado, ele veio justamente impulsionar isso. De que forma? Como que você cresce algo? Crescer na capacidade, né? E qual que é a questão do marco anterior? Ele era um marco muito restritivo. Para você poder ter uma empresa de navegação ou crescer a sua frota, você precisava comprar, construir ou importar um navio novo. Então, o Brasil não tem uma indústria naval hoje competitiva, então você tinha que importar, isso não era. Então, a BR do Mar veio para o quê? Veio para justamente criar mecanismos de facilitação de entrada de novos armadores para poder expandir os existentes, ter facilidade de ampliar a sua frota e os novos entrantes também para criar uma competitividade. Quais foram os efeitos, né? Na verdade, existiam duas expectativas, né? Uma era o CAPEX, que é essa questão de facilitar o custo de ativo, e de OPEX, que é o custo operacional. Com o que foi sancionado, ele atacou bem o primeiro item, que foi justamente a facilitação, e não tanto em relação à questão operacional de custo, né? Manter uma frota de navio com tripulação brasileira não é barata, né? Então, isso não foi tão equacionado com a BR do Mar, mas sim atingiu, porque logo com a sua sanção, esse ano a gente já teve uma nova empresa de navegação que surgiu, e essa empresa entrou com uma frota já de 4 embarcações, e quando a gente fala de capacidade, expansão, quando você pega a região que movimenta mais cabotagem de container, que é o norte do Brasil, Manaus, ele teve um crescimento de mais de 50% de capacidade daquele porto, né? Agora a carga precisa vir, que é um outro trabalho que a gente pode comentar depois. Mas acho que eu respondi as principais perguntas aí. Sim, pegando um gancho com isso, me chamou a atenção, né? Quantos tripulantes são necessários na cabotagem, numa embarcação média? Varia, porque isso quem determina é o design do navio,
a Marinha que acaba determinando o que eles chamam de carta de lotação, mas a gente está falando entre 18 a 22, 23 pessoas. Hipoteticamente, em relação à ferrovia, como está o tempo de viagem, hipoteticamente, vai saindo de Santos até Sepetiba? Esses trechos curtos não fazem muito sentido, né? Porque você vai ter um trânsito marítimo de 2 dias, Tá. vai levar mais tempo para levar a carga para o porto e tirar do porto, né? O que a gente fala da cabotagem é a longa distância. Então, você fala Santos-Manaus, por exemplo, que a gente está falando aí, se fosse fazer uma rodovia, que na verdade tem que ser rodofluvial, que não tem estrada para chegar, não é viável, é estrada existente, estamos falando aí de mais de 4.000 quilômetros. E a cabotagem faz hoje de trânsito marítimo de 15 dias, né? O rodoviário, 16, 12, 13 dias, por exemplo. Mas quando você olha o custo disso, é muito diferente. A capacidade é absurda. Né? A quantidade que você consegue colocar de carga no navio, né? O custo de seguro, que, né, barateia muito, que é uma questão que a gente estava falando também, a segurança da carga e furtos ainda é muito alta, né? Então, ela tem essa vantagem. O que demanda é um planejamento. O que a gente encontra muito, para quem não utiliza, não é usuário da cabotagem, a dificuldade de entender como ela funciona para o seu negócio, né? Não é você converter toda a sua carga para cabotagem, se você tem uma necessidade de conectar o sul ao norte, mas você pode colocar aquilo que você acredita que hoje no rodoviário está muito custoso e na cabotagem ela é viável. Então, exige essa questão de você fazer isso tudo. Mas, hoje em dia, você conecta o sul ao norte em 14, 15 dias usando a cabotagem. Eu queria fazer uma provocação para você e também que complemente Antônio, por favor, com a questão ferroviária, né? E eu assisti um caso, uma carga de queijo que vinha da Argentina. Por questões de estrutura portuária, a carga parou em Sepetiba. E daí saiu 800 quilômetros rodoviários até Maranhão, né? O que, na minha visão particular, é um absurdo, não faz sentido, né? Por quê? Porque o Porto de Maranhão não tem atendimento para containers, ok? Tem grãos, granel de maneira geral, minério e tudo mais. Aí, o complemento, né? Hoje é rodoviário. Primeira coisa, estruturalmente, existe algum projeto para melhorar o norte do Brasil nesse sentido, também atender demanda de containers, porque existe essa demanda, certamente, nessa região. Manaus, normalmente, já o tem, né? Porque vem eletroeletrônico, componentes de fora. No caso Maranhão, é uma mega cidade gigante, né? Tem a saída aí do grão brasileiro, do Arco Norte e tudo mais. No entanto, aqui uma compensação, né? A ferrovia, de alguma maneira, poderia vir complementar esse trajeto? Então, a pergunta é para os dois. Quem quiser começar aqui, me ajuda a compor esse resultado em termos de futuro. Vou pegar por aqui. Você hoje tem ferrovia em todos os portos, sem exceção, no Brasil. Sem exceção. O que pode diferir um pouco, quando você fala ali do sul, é uma questão de bitola. Aqui para São Paulo, a gente tem a prática de usar a bitola larga, lá você tem a bitola curta, a bitola métrica, como assim é chamado. Mas você tem as adaptações que também conseguem fazer a transição de uma malha para outra. Em termos de malha, você tem o Porto Paranaguá, que sobe a malha até o estado de São Paulo, que conecta nessa malha principal, que é de Rondonópolis a Santos, e pega um eixo por Goiás, que vai até ali hoje, sobre a concessão da Rumo, até o Porto Nacional, que fica ali em Tocantins. De Tocantins para cima é uma outra concessão de uma outra empresa chamada VLI, que liga de Porto Nacional até o porto de Vero Peso, que é lá em Belém. Mas todas essas têm ramificação para a Bahia, para o Ceará, para Manaus, é possível fazer. Só que a operação não é tão óbvia e bastante custosa. O que falta muito é a integração desses modais. Porque hoje você tem um modal rodoviário, ferroviário, cabotagem, marítimo, né? E até aeroviário, que se competem entre si e perdem a racionalidade
do que é melhor para a matriz daquele produto ou daquele cliente. Então, se a gente tivesse, de alguma maneira, uma organização mais centralizada, seja por associação, seja por cooperativa, seja... O ponto é organizado. Eu acho que essa matriz logística ganharia mais celeridade como um todo. Essa é a minha visão enquanto ferrovia. Mas aí eu passo para você. Eu vou complementar aqui com a questão do marítimo, né? A cabotagem está falando... a cabotagem ela nasce com multimodalidade, né? Você não consegue levar uma carga para o navio sem ter um caminhão, como já foi falado aqui. Então, ela já tem essa característica do produto porta a porta, né? Ou seja, quando alguém contrata um operador de cabotagem, ele vai oferecer o porta a porta e vai utilizar minimamente aí o